Oi, pessoal, tudo bem? Bom, como eu não me esqueci de vocês, no nosso recesso aí, né? Eu fiz um videozinho lá da praia e eu falei, né, de indicação do livro A Moreninha. E eu fiquei devendo mostrar o livro porque eu tava lá na praia, né? Não tava com o livro em mãos. Mas aqui, ó, eu tenho esse daqui, tá? Ele é bem curtinho, né? Essa edição aqui é uma edição bem simplificada, que é para o público jovem mesmo. É da Ciranda Cultural. Ele, eu li ele, eu tava no ensino médio. Eu tava mais ou menos no segundo ano. Ele tem 128 páginas, então a gente lê ele rapidinho. E foi muito legal que a minha professora do ensino médio, na época eu tava no segundo ano, eu estudava no extinto Cefam, né? Que é um antigo centro de formação e aperfeiçoamento do magistério, que era lá no Jardim Aquários, onde hoje tem a ETEC de frente lá, né? Com a Praça do Aquários, aquela praça famosa, né? E era muito legal que a minha professora, para poder, né, incentivar a gente a leitura, ela separava a gente em grupos e cada bimestre era um gênero textual, né? E quando chegou romance, ela separou a gente em grupos e ela deu a seguinte tarefa para os grupos, que a gente tinha que escolher um livro dentro do gênero e que a gente precisava apresentar uma peça de teatro. Então, assim, foi um desafio muito grande. Eu fiz um papel masculino na época, porque a Moreninha tem as personagens femininas, né? Mas também os masculinos, né? Que são os primos lá das meninas. E o Cefam, na época, a minha turma eram 40 alunos e só tinham dois meninos na turma. Então, assim, acabava que as meninas tinham que fazer ali os papéis masculinos também. E, assim, foi uma delícia, porque eu li o livro, tive que estudar as falas do meu personagem, né? Se eu não me recordo bem, era o Augusto, que é um dos primos das meninas que levam os amigos, né, da faculdade de Direito lá para a Ilha D, né? Que eu já falei que pode ser a Ilha de Paquetá. Não fala qual a ilha especificamente, mas a gente pode imaginar que seja a Ilha de Paquetá, lá no Rio de Janeiro. E foi muito legal, porque, assim, a leitura do livro, né? Eu li ele com muita atenção, porque eu queria conhecer, queria saber os personagens, não queria errar nas minhas falas. E eu era uma aluna muito tímida, e a minha professora na época ficou assim: Aline, você, nossa. Então, assim, foi muito bacana, né? E, assim, foi uma fase muito gostosa. Então, assim, era onde incentivava quem não gostava de ler. Eu sempre gostei de ler, né? Então, assim, mas incentivava quem não gostava de ler a ler, né? E quem não gostava também aprendia vendo as peças também de teatro. Então, assim, eram muito legais. E, assim, a gente fazia com o que tinha. A gente levava lençol, arrumava um lençol como cortina de espetáculo. E era assim, pegava a roupa emprestada dos pais. Era, assim, uma doideira, mas no final dava tudo certo e ficavam coisas lindas, né? E foi muito boa essa fase minha. Ai, eu recordando aqui com saudade da minha fase aí de ser fã. Mas foi muito bom. E, então, esse aqui é o livro que eu falei, A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. E é muito legal, viu? São adolescentes, né? Lá do século passado. E é muito bacana, porque ele fala direitinho como que eram as vestes, né, as roupas da época, como eles falavam, né, que não tinham gírias, né, era aquela língua portuguesa formal, né. Então assim, é muito bacana, né, a gente viajar aí no tempo. E outra dica que eu trago hoje é um livro que eu comprei numa feirinha de livros, que eu sou dessas, eu sou fã de feirinhas de livro, né? Se eu não me engano, foi numa que teve no Center Valley. Tem sempre, viu, gente? Geralmente eles ficam ali perto ali da Inovar, no andar de baixo, ali perto da Drogaria São Paulo, né? Agora eu tive lá essa semana, tava tendo uma feirinha, né, de comidas do mundo oriental. Então, assim, do pessoal coreano, japonês, né? Mas sempre fica lá, a feirinha do livro. E é muito bacana. E esse livro eu paguei baratinho. Eu paguei, eu acho que 3 livros por 15, uma coisa assim.
E assim, ai, mas o papel é feio de qualquer jeito. Não, gente, a diagramação, né, que é o papel, a parte escrita, a ilustração, que são os desenhos, é muito boa. E aqui, ó, contos de fada para garotas corajosas. Embora fale garotas, né, o que eu acho meio errado, porque a gente cria aí uns estereótipos, mas é para todo mundo, viu? Eu convido todo mundo a fazer a leitura, é muito legal. E assim, as ilustrações são muito bonitas. Quem recontou foi uma autora chamada Anita Ganeri e a ilustração foi a Coalê que fez. E é muito bonita a ilustração, a capa dele é muito bonita. Aí aqui a gente tem, né, a parte da contracapa, que geralmente aqui, gente, é onde é o resumo. Então, por aqui a gente tem ideia se o livro vai agradar ou não a gente para a gente começar a fazer a leitura. Não, lembre-se sempre, nunca julguem um livro pela capa, tá? Apesar desse a capa ser maravilhosa, né? Então, assim, mas assim, ó, primeira coisa, viu o livro, gostou do título? Vai lá, lê a parte de trás. O livro a gente sempre começa lendo de trás, tá? A galera aí do mangá entende bem disso, né? Que o mangá é de trás pra frente. E o livro é a mesma coisa. Pega o livro, ó, lê aqui atrás. Se te agradar, aí você vai lá e inicia a sua leitura. Ah, eu vou abrir aqui, ó. E eu li ele rapidinho também. Ele é da editora Pé de Letra. É muito bonito ele. Deixa eu ver quantas páginas são aqui. Gente, eu li ele nas férias. Eu acho que eu li um livrinho desse aqui, depois eu vou falar dos outros que tem. É como se fosse uma coleçãozinha. Eu acho que em 3 dias eu lia. Ele tem 127 páginas, né? Bem curtinho e é bem gostoso, porque assim, ele tem imagens grandes, sabe? É bem bonito, ele é bem ilustrado. Tá vendo só? Quando eu falo de diagramação, é a parte aqui de dentro do livro. Ele é um papel que ele não é um papel cochê, aquele papel brilhante. Ele é um papel parecido com o de jornal, mas ele é mais grosso, mas mesmo assim não deve nada. As letras são muito boas, né? São letras grandes. Inclusive, essa semana o professor Guilherme, na sala de leitura, estava falando com o sexto A, que eu estava lá com eles, que estava falando sobre as lendas indígenas do Brasil, da mitologia indígena, que é muito importante a gente saber das nossas raízes. Hoje nós estudamos a mitologia grega, né? Que vimos lá o conto de quando Perseu matou a Medusa, e aqui falam de vários contos de todo tipo de mitologia também. Esse aqui é muito bonito, ó. Foi como Mesilca enganou o sultão e salvou seu pai da desgraça. Então esse daqui, ó, é um conto que ele vem lá do norte da Europa, tá vendo? Que quando fala Europa a gente pensa logo, né? Londres, na Inglaterra, Paris, na França, não, mas tem o norte da Inglaterra que é muito legal. A minha história, se eu não me engano, que vem da Polônia. E é muito bacana, vale a pena, né? A gente entrar por esse mundo novo. Então, essa recomendação da semana. Eu amo, para quem não sabe, mitologia oriental. Então, tenho aqui que também me chama muita atenção, que são As Incríveis Aventuras de Tokoyo. É muito bonito também essa imagem que ela tá lá. Mas tem uma aqui que é muito bonita. Deixa eu achar. Que é ela lutando. Ah, e essa daqui também, quando ela recebe a honraria do imperador. É muito bonita. Então, assim, vale a pena. Tá aí, ó. E baratinho, viu, gente? Então, quando estiver vendendo o livro, vai lá, é baratinho, ó. Paguei 3 livros desses aqui, ó. R$ 15, R$ 5 cada um. E, ó, vale a pena. O livro é muito bom por dentro, né? Diagramação boa, folhas boas, ilustrações maravilhosas, né? Então, tá aqui a indicação dessa semana. Contos de fadas para garotas corajosas. Mas servem para os garotos também, viu, gente? Então tá bom. Me despeço aqui. Beijo pra vocês. Tem gente que falou que não vai amanhã, mas é pra ir sim. Sexto B e sexto C amanhã tem sala de leitura, tá bom? Sexto A, amanhã a gente termina a correção do PNRA
E assim a gente vai seguindo aí o nosso novo bimestre. Ah, e sábado também quero ver vocês. Sábado é reunião de pais. Tô esperando todo mundo lá, viu? Tchau. Beijo, gente. Até amanhã.